Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aí embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. A expressão "os últimos serão os primeiros" significa o quê? O que a Bíblia está querendo nos dizer com essa expressão, onde, em todas elas, Jesus está falando com os seus discípulos? Essa expressão aparece no mínimo 4 vezes nos Evangelhos, onde em todas elas Jesus está dando orientações para os discípulos. A primeira delas está no final do encontro de Jesus com o jovem rico. A segunda delas está na parábola dos trabalhadores na vinha. E a última delas está falando sobre a porta estreita. O ponto-chave que nos ajuda a entender o que Jesus está querendo dizer com "os últimos serão os primeiros" está no seu encontro com o jovem rico. Este jovem rico tinha um bom desejo, ele ansiava em ser salvo, ele gostaria de viver a vida eterna. Mas no diálogo com Jesus viu-se claramente que ele achava que conseguiria a vida eterna unicamente através de suas boas obras. Porém, Jesus logo desmascara o seu coração, mostrando que ele amava mais o dinheiro do que a missão que Jesus estava lhe oferecendo para seguir. Podemos ler lá Mateus 19:16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É interessante que o jovem rico pergunta no versículo 16: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Provavelmente ele foi educado para receber recompensas após fazer coisas boas para as pessoas ao seu redor. Em seguida, Jesus responde com uma pergunta, como Jesus adorava fazer: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E aqui Jesus está dizendo, comparando o jovem rico com o único que é bom. Nós somos eternos pecadores. Nunca poderemos ser bons o bastante para herdarmos a vida eterna. Então Jesus aqui está querendo dizer, o único bom é Deus, Deus Pai. Você não pode chegar a esta bondade. E então Jesus continua dizendo que para herdar a vida é necessário obedecer os mandamentos, fazendo referência a Deuteronômio 5 e incluindo amarás a teu próximo como a ti mesmo. O jovem rico responde que a tudo isso ele já obedecia, portanto,
era um homem considerado bom na sociedade. Porém, ele ainda tinha dúvidas quanto à sua salvação. E continuou perguntando para Jesus: então, o que ainda me falta? E aí Jesus sugere algo que deixa o jovem rico muito insatisfeito e entristecido. Jesus diz para que ele venda todos os seus bens, dê o dinheiro com um propósito maior do que o dele, ou seja, para aqueles que necessitavam mais do que ele, os pobres, e assim ele faria um tesouro no céu, ou seja, assim ele teria uma recompensa no céu. Depois de tudo isso, Jesus diz: vem e segue-me. Deixando entendido aqui que o jovem rico tinha como prioridade os assuntos financeiros. Isso para ele era um grande tesouro no seu coração. Isso para ele estava em primeiro lugar. E Jesus está dizendo: você precisa tirar o que está em primeiro lugar para me colocar em primeiro lugar. Não significa que ele não pudesse, talvez, ter alguma riqueza. O problema é que a riqueza estava tendo ele e não ele tendo a riqueza. E aí Jesus confronta o jovem rico dizendo que ele só poderia estar com Jesus se ele deixasse para trás todas as riquezas que tomavam conta do primeiro lugar no coração deste jovem. E é por isso que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não significa que nós cristãos não podemos ser ricos, não significa que você não possa ter riquezas. O problema é que as riquezas brilham aos nossos olhos e podem sim nos desviar da nossa prioridade, que é Cristo, seguir a Cristo. E muitas vezes seguir a Cristo não vai ser diante de tanto conforto como nós gostaríamos que fosse. Então, precisamos saber viver com pouco e com muito, e não apenas só com riquezas. Por isso Jesus está alertando este homem: você precisa tirar tudo que está te ocupando o meu lugar. E continua no versículo 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus aqui está fazendo menção ao milênio. Provavelmente aqui ele está falando diretamente com os seus 12 discípulos, seus seguidores terrenos que os viram face a face. E continua no versículo 29. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aqui falando sobre todos aqueles que decidem largar as suas prioridades para colocar Jesus como prioridade na sua vida. Lembrando aqui que você não precisa abandonar necessariamente a sua família, o seu casamento, a sua casa, mas você precisa, dentro do seu coração, colocar como prioridade Jesus. E sempre lembrando que o princípio básico e o primordial de seguir a Cristo é o amor. Então, aonde habitar amor, ali Jesus estará habitando. O amor de Deus que excede o nosso entendimento, o amor de Deus que nos faz perdoar, o amor de Deus que nos faz entender e respeitar as diferenças e saber conviver com elas. Não significa que você vai seguir as diferenças, mas você estará sempre focado naquele único Jesus Cristo, aquele que norteia o seu coração em primeiro lugar. Versículo 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. O texto nos ensina que a lógica do reino de Deus não é a mesma lógica do homem.
Em nosso entendimento humano, uma pessoa vale pelo que ela produz ou pelo que ela faz. O sistema de valores do céu é muito diferente do sistema de valores da terra. Aqueles que são estimados e respeitados como o jovem rico podem ser desaprovados por Deus. O oposto também é verdadeiro. Aqueles que são desprezados e rejeitados neste mundo, como os próprios discípulos, podem de fato ser recompensados por Deus. Por isso, não nos devemos prender pela maneira como o mundo classifica o valor das pessoas. Aqueles que são os primeiros na opinião do mundo podem ser os últimos no julgamento de Deus. Esse pensamento de Jesus é confirmado quando ele conta a parábola dos trabalhadores na vinha, onde novamente volta a repetir o mesmo conceito. Vários trabalhadores são chamados para trabalhar em uma vinha pelo dono desta vinha. Alguns são chamados de madrugada e é combinado com eles 1 denário como pagamento. No decorrer do dia, o dono da vinha acha mais trabalhadores e manda-os ao trabalho, sem combinar os valores. Ou seja, um trabalhador está trabalhando mais horas do que outro. Mateus 20, a partir do versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, todos receberam o mesmo salário, mesmo um tendo trabalhado muito mais tempo do que o outro. Eles são repreendidos pelo dono da vinha, que mostra que eles receberam o que tinha sido combinado, eles não tinham o porquê de reclamar. Então, no fim das contas, o que Deus dá a cada um é o necessário e o melhor para cada um. Essa parábola está falando sobre o reino de Deus. Aqui podemos entender que Jesus está fazendo um paralelo realmente com o juízo final, onde muitos se surpreenderão quando descobrirem que não são os primeiros, que não estão entre os melhores, mesmo achando que fizeram tudo de bom. Talvez até vão se surpreender ainda mais ao ver que muitos que julgavam que seriam os últimos estariam até na sua frente, seriam primeiros. O fato é que o nosso coração deve servir a Deus não em busca de recompensas e de lugares e privilégios, mas com gratidão por tudo que Ele fez, faz e nos dá diariamente. Não devemos ter inveja de outros ou julgar achando menos do que nós e nós mais do que eles.
poderemos nos surpreender ao verificar que muitos últimos serão os primeiros e primeiros serão os últimos. No reino de Deus não cabe presunção e muito menos sentimento de superioridade. O único soberano é o Senhor e nós, os seus servos. O coração de servo é o que nos dá diante de Deus a certeza de que estaremos com Ele, não importando a posição em que estivermos. Esse ensinamento, os últimos serão os primeiros, parece ser de grande importância para Jesus, porque ele fala mais uma vez em Lucas 13, a partir do versículo 22, que ele diz assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Aqui Jesus começa falando sobre esta parábola da porta estreita, fazendo até um paralelo com as 10 virgens, que também as 5 que ficaram de fora vão bater na porta e não são reconhecidas pelo seu Senhor. E continua no versículo 26. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Aqui Jesus está mostrando que possivelmente os que vão bater e não vão entrar vão ter uma noção de onde eles não estão entrando, porque o local onde estará Abraão, Isaque e Jacó é o local onde estarão os filhos de Deus, aqueles que estão ao lado do Senhor durante toda a eternidade. E continua no versículo 29, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Aqui está falando das bodas do Cordeiro, da igreja junto com Cristo. E finaliza no versículo 30, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Aqui trazendo de novo a menção, a surpresa que muitos terão. Muitos que acham que serão escolhidos em primeiro, muitos que acham que serão os primeiros ao lado de Deus, junto com Deus, e Deus não os conhecerá. Aqui nos trazendo um alerta para que estejamos nos preparando cada vez mais diante de Deus, para que estejamos tendo uma vida santa, para que estejamos seguindo a palavra de Deus e desta maneira que possamos sim herdar com Cristo a vida eterna e reinar com Ele no milênio e estar com Ele durante toda a eternidade. Que possamos ser seus servos, que possamos estar enxugando os seus pés com os nossos cabelos e derramando sobre Ele toda adoração e todo louvor. Somos todos pecadores. Por nossa força, nunca conseguiríamos ser salvos e estarmos ao lado do nosso Pai. Podemos ler em Romanos 3, a partir do versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. E vai para o versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Pela graça de Deus, podemos receber uma parte eterna e infinita da bondade, embora nenhum de nós mereçamos nada disso. A expressão "os últimos serão os primeiros" pode estar falando tanto daqueles que entrarão no reino dos céus e aqueles que não entrarão, mas também pode estar falando sobre os diferentes graus
de glória que cada um terá após entrar no reino de Deus. O importante para nós é entendermos que aqui na terra, nesta vida, nós estamos conectados com Deus. Portanto, nós nadamos contra a maré, enquanto o mundo manda a todos irem para o oculto, em direção ao mal, em direção ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Nós, como sal e luz, seguimos firmes, levantando a bandeira de que seguimos a palavra de Deus, seguimos a Cristo Jesus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que sabe de toda a verdade e aquele que quer para nós uma vida boa e abundante, uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de amor, segurança e tranquilidade. Não importa quão mal os tempos venham a ser, não importam os planos de Satanás para esta geração e para as gerações que virão. Os planos de Deus são maiores do que os de Satanás. Os planos de Deus são os planos que vão se cumprir na nossa vida e na vida de todos aqueles que rejeitarem a Deus. Sigamos confiantes, queridos, nós estamos no caminho certo. Deus nos dará a direção certa a seguir, passo a passo. O povo de Deus andará unido até o fim. Não importa em que canto do planeta você estiver, Deus levantará o seu povo, para que unido possamos vencer e reinar com Ele aqui na terra e depois viver com Ele na eternidade. Deus abençoe a sua vida.